tirar fotos, claro, um ponto turístico, né? Precisa 29 graus neste momento e a temperatura vai esquentar a partir das 2 horas da tarde na região de Juazeiro. Temos outra cidade agora na tela, tem sim Barreiras. Barreiras entre nuvens neste momento, a região da parte urbana da cidade. E olha só, não vai ter chuva durante o dia de hoje, mas o céu vai ficar assim, viu? Com nuvens cobrindo o sol durante o dia de hoje. Neste momento, 29 graus, a partir das 3 horas da tarde, sobe mais um pouquinho, 31 graus na cidade de Barreiras. 11 horas 48 minutos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. E tenho aqui, já na tela, no telão aqui para vocês, olha, os nossos repórteres posicionados nas regiões norte e oeste do nosso estado, de ponta a ponta, para trazer todas as informações aqui para a gente. E vamos à primeira notícia, olha só, morre em Barreiras uma idosa de 70 anos, atropelada por um adolescente que pilotava uma moto. Que notícia triste e revoltante, não é isso, Gabriel Pires? Bom dia para você, meu amigo. A senhora Elci Brode, de 70 anos, lutou bravamente pela vida, mas infelizmente morreu, Lisboa. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Foram 11 dias de internação, de procedimentos médicos, mas felizmente esta idosa não resistiu aos ferimentos. Acidente este, Lisboa, que foi registrado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A moto era pilotada por um adolescente de 17 anos. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Daqui a pouco, então, a gente conversa, viu, Gabriel? Até já. E olha só, essa notícia que vem de Cansanção. Um idoso de 62 anos foi preso suspeito de furtar mais de 100 capinos e ovinos na zona rural da cidade. E o que ele fazia com esses animais? Thiago Santos, bom dia para você. Lisboa, ele roubava esses animais, abatia os animais e comercializava a carne. Muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, esteve cumprindo ontem esse mandado de prisão que resultou, na prisão desse idoso e também cumpriu mandados de busca e apreensão na residência dele que fica na zona rural lá da cidade. Já já eu volto contando os detalhes desse caso. Mais de 100 animais que teriam sido roubados aí por esse idoso na zona rural de Cansanção, aqui no norte baiano. Lisboa. Imagine, até daqui a pouco então, Thiago. E olha só, outra notícia. Morre em confronto com a polícia um suspeito de ter participação na morte da jovem Carla Reis, de 21 anos, que estava desaparecida. Vocês lembram desse caso, né? Desde o último sábado. Alguém mais foi preso? Luiz Gustavo Ribeiro. Bom dia. Oi, Lisboa, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos acompanhando esse caso desde o início. Ontem eu trouxe a notícia que um dos suspeitos morreu e aí nós temos a atualização dessa ocorrência. Além desse suspeito que morreu, outras 2 pessoas foram presas durante a ação da Polícia Militar aqui na região norte do estado. Essas 3 pessoas envolvidas nessa ocorrência são suspeitas de terem participação na morte da Carla Nayane. A Carla, que estava desaparecida desde o último sábado, foi encontrada morta numa região que fica na região de Irecê e agora a Polícia Civil segue investigando esse caso. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes, inclusive alguns veículos que podem ter sido utilizados no crime foram apreendidos pela polícia durante essa ação. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no BMD Lisboa. Pronto, daqui a pouco eu falo com o Titão, viu? Obrigado. E em Bom Jesus da Lapa, claro, a cidade se prepara para a Romaria da Terra e das Águas. De amanhã até domingo, romeiros se reúnem na cidade para pedir e agradecer. Programação extensa, não é isso, Carlos Augusto? Bom dia para você, meu amigo. Tudo bom, Lisboa? Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham esta edição feriado no Bahia Meio-Dia, 2 de julho, a data magna. E nós estamos aqui na capital baiana da fé para trazer então os detalhes da Romaria da Terra e das Águas, que conforme você falou, começa
exatamente na manhã, né, na sexta-feira, e se estende até o próximo domingo. Muitas pessoas vão estar aqui abrindo então esse ciclo de romarias. Nós estamos ao vivo no Santuário do Bom Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta então trazendo todos os detalhes, conversando com o reitor do santuário, o padre Roque Silva. Volto contigo, Lisboa, e a gente retorna já já. Carlos, muito obrigado, viu, pelas primeiras informações. Obrigado a todo o time aí das regiões Norte e Oeste. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. E olha só, falando em romaria, milhares de romeiros chegam ainda de madrugada ao Santuário do Senhor dos Aflitos, em Barreiras, para participar da primeira missa da romaria. Na cidade de Abaré, um homem de 32 anos foi preso e investigado por aplicar golpes contra idosos em diversas cidades do norte baiano e também em Pernambuco. E você vai ver também, domingo tem Jogo do Brasil e a procura por camisas, bandeiras e outros artigos aumentou, enquanto bares e restaurantes reforçam as equipes para receber o público, isso em Luiz Eduardo Magalhães. E ainda a gente te mostra como foi o 2 de julho em Juazeiro, o dia que marca a luta pela independência do Brasil na Bahia. Esses e outros assuntos no nosso Bahia Meio-Dia você acompanha logo depois do intervalo. Até já! Vem aí o maior São Pedro de todos os tempos. De 1º a 3 de julho, no Parque da Cidade. Na quarta-feira, dia 1º, Pablo, Mari Fernandes, Chambinho do Acordeon, Juan Vitor o Vaqueirinho e Sem Pareia. Na quinta, dia 2 de julho, Henri Freitas, Iguinho e Lulinha, Micael Santos, Carlos Vilela e Arreio de Ouro. Na sexta, dia 3 de julho, Calcinha Preta, Neto Brito, Forrozão das Antigas, Rod Torres e Eline Martins. Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, Governo do Trabalho e Reconstrução. São Pedro da Lapa. Cartão vermelho. Oxente, Vamp, por quê? Não tô vendo Mauricéia nesse churrasco. Calma, Vamp. Tem linguiça calabresa, tem filé de sobrecoxa temperado, linguiça mista e tem frango a passarinho temperado, né? Sei não, hein? Pode comer, Vamp. Tem aquela linguiça tipo calabresa da Mauricéia. Linha de churrasco Mauricéia. Tem sabor e resenha. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Isso beneficia milhões de crianças e adolescentes. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Domingo no nosso Bahia Rural. O projeto que gera mudas de árvores nativas do Cerrado. Os efeitos do El Niño nas plantações. E uma nova forma para adubar o cacau. A partir das 7h30 da manhã. Eduardo e Paulo Afonso, é isso? 11h56. Imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães, nesse momento 29 graus. Olha só a imagem aí do feriadão, viu? Feriadão neste momento com o trânsito livre. Agora, né, hoje, feriado da Independência. 11h57. E olha só, a gente começa com uma notícia bastante triste. Uma idosa de 70 anos morreu após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento na faixa de pedestre em Luiz Eduardo Magalhães. O acidente aconteceu na Avenida Salvador e envolveu uma motocicleta conduzida por um adolescente. Gabriel Pires vai trazer os detalhes daqui a pouco. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente traz esse assunto e outros. Até já. Olhando assim, é até difícil imaginar a riqueza que existe neste lugar.
Amanhã, na volta do Globo Repórter... Vem com a gente desvendar o Pampa numa viagem pelo Rio Grande do Sul. Um pedaço do Brasil que ainda guarda surpresas. É um bioma tão rico em termos de número de espécies de aves quanto o Pantanal. E por isso que é tão especial. Mas que está em risco. Proporcionalmente, foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa. O Pampa forjou o gaúcho desta região. E o que ajuda a preservar o Pampa pode surpreender. Por incrível que pareça, o rebanho bovino aqui não é parte do problema, é parte da solução. Amanhã, depois de Quem Ama Cuida, na volta do Globo Repórter. Em nosso país, empresas e sindicatos enfrentam o desafio de realizar a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. A Constituição Federal, a CLT e as demais leis buscam proteger os empregados das doenças e acidentes que podem decorrer do trabalho realizado nas empresas. Todos devem compreender a grande importância que é a proteção da saúde e da segurança das pessoas. Faça sua parte. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Compadre, você quer 1 milhão? Eu quero mais de 1 milhão em prêmios no Hiper X-Cap. É da Caixa Capitalização e dá pra faturar de uma só vez R$500 milhão. Compre nas lotéricas Hiper X-Cap. Colocou pro Martinelli. Gol! Nos acréscimos, o Brasil vira pra cima do Japão. Domingo, a partir das 3:30 da tarde. Brasil e Noruega, oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland contra Vini Júnior. Que duelo! Mostra o peso da camisa, mostra a força do seu futebol. Vai, Brasil! Brasileiro nasce com a sustentabilidade na ponta da língua. Por isso a gente se entende, porque nesse assunto a Globo é especialista. Brasileiro que é brasileiro diz: aqui ninguém é sócio da companhia elétrica. Enquanto isso, a Globo só usa energia renovável, como a energia solar. Brasileiro que é brasileiro sabe que nada se cria, tudo se transforma. E a Globo também, porque reutiliza cenários para não poluir o planeta. Brasileiro transforma o lixo porque somos muito criativos. E a Globo recicla para não mandar lixo para os aterros sanitários. Brasileiro mesmo sabe que... A Globo restringe o uso de plástico descartável. E para bom entendedor, uma latinha e um William Bonner já bastam. Globo, fazer diferença todo dia. Oi, eu sou o Pablo, tudo bem? Eu sou o Luizão, melhor amigo do Pablo. A gente tá sempre arrumando um jeito de melhorar de vida, né? Nem sempre dá certo. Na verdade, nunca deu. Oxe, como é que não? A gente virou série na Globo? Pablo e Luizão, a melhor série do mundo! Lembra quando a gente fez uma seca todinha de orelhão? Peraí, não vão me fazer passar vergonha na firma. Tem que falar dos outros conteúdos do mês. Tipo assim, em julho, na Globo... Tem história pra chorar de rir. Sabia? E pra chorar de chorar também. A justiça pode ser cega, mas a verdade não é. Um documentário especial. Não dá pra passar por tudo que eu tô passando e não registrar por um bem maior. Vem aí um Conversa com Bial em novo formato, agora às terças. A Eliana vira tudo de cabeça para baixo. A gente volta com um quadro novo, imperdível. Um documentário sobre a história e o sucesso do pagode nos anos 90. E aquele cineminha na sala de casa que só a Mamãe Globo tem. A Copa pode até acabar, mas o futebol na Globo é o ano inteiro. Pra você mergulhar no melhor do futebol brasileiro. O negócio tá bom mesmo, hein? E se a gente criasse uma emissora de TV pra competir com a Globo? Isso aí até eu acho loucura. Agora sim, seu Bahia Meio-Dia de volta com imagens ao vivo da cidade de Correntina. Neste momento, 28 graus, viu? E olha só, vai esquentar um pouquinho
durante a tarde. Sol entre nuvens neste momento na cidade de Correntina e sossego, né? Porque hoje é feriado. Vem para cá que a gente vai trazer muitas informações nesse Bahia Meio-Dia, quinta-feira, 2 de julho. Uma idosa de 70 anos morreu após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento na faixa de pedestre em Luiz Eduardo Magalhães. O acidente aconteceu na Avenida Salvador e envolveu uma motocicleta e olha só, conduzida por uma adolescente. Quem traz as informações agora ao vivo para a gente, já está no telão, é Gabriel Pires, não é isso, Gabriel? Pois é, viu, Lisboa? A família da dona Elci está completamente indignada com este fato lamentável registrado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. A dona Elci, ela já foi sepultada, a família aí já fez os procedimentos de sepultamento desta idosa de 70 anos que lutou bravamente pela vida, mas infelizmente ela não resistiu aos gravíssimos ferimentos provocados por este acidente. Ela ficou aí durante 10 dias internada no Hospital do Oeste, em Barreiras, após ter sofrido fraturas expostas nos membros inferiores e também nos membros superiores. A dona Elci, ela foi vítima no dia 19 de um atropelamento, enquanto atravessava uma faixa de pedestre na Avenida Salvador, no bairro Top Park, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Uma motocicleta que era conduzida por um adolescente de 17 anos avançou pela faixa de pedestre, colidiu contra a dona Elci e ela foi lançada aí a uma grande distância. A dona Elci, ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, estabilizada, levada para o Hospital do Oeste em Barreiras devido à gravidade dos ferimentos que ela sofreu. Ficou aí durante 10 dias internada, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após o acidente, o jovem ele chegou a ser conduzido para a delegacia aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde ficou à disposição das equipes policiais que iriam verificar qual procedimento seria adotado contra este jovem. Hoje cedo, a nossa equipe solicitou uma nota para a Polícia Civil para entender quais os procedimentos adotados quanto à situação deste jovem que atropelou a dona Elci Brode, de 70 anos, mas a Polícia Civil não respondeu até o fechamento desta edição. O corpo da dona Elci já foi sepultado pelos familiares que estão aí completamente indignados com toda essa situação. Inclusive, Lisboa, nós temos um comentário da neta da dona Elci. Ela afirmou que a avó dela não deixou a família porque estava doente ou porque chegou a hora. A avó dela foi arrancada pela irresponsabilidade, negligência e imprudência, vítima aí de um atropelamento provocado por um jovem de 17 anos que estava pilotando uma motocicleta pelas ruas aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Essa neta da dona Elci ainda deixou o comentário: as ruas não são pista de exibição para jovens inconsequentes. A família pede justiça diante de toda essa situação que vitimou a dona Elci Brode, de 70 anos, vítima de um atropelamento aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Lisboa, eu volto com você. Ô Gabriel, obrigado pelas informações. Muito forte esse depoimento, né, da neta dessa senhora de 70 anos que morreu. E Gabriel, me permita, eu conversei também agora há pouco com o tenente-coronel Luíde Santos, ele que é especialista em segurança do trânsito, e ele estava me falando o seguinte, que as condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro não se aplicam a esse jovem, né, esse adolescente, na verdade, de 17 anos, mas ele vai responder pelo ato infracional e, caso seja condenado, terá as penas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Se ele fosse maior de idade, aí seria homicídio culposo com duas agravantes, um de não ter a CNH
e 2 de ter acontecido na faixa de trânsito. E ele também, o tenente-coronel, especialista em trânsito, me falou que os pais podem ser responsabilizados se ficar comprovado que ele estava com essa motocicleta e se alguém deu essa motocicleta, né? O dono dessa moto vai ser sim responsabilizado, seja o pai, amigo, seja lá quem for. Obrigado pelas informações, Gabriel. Na cidade de Xique-Xique, a polícia apreendeu uma arma e drogas que estavam com um homem depois de denúncias de moradores. Olha as imagens aí. Segundo a polícia, esse suspeito estaria ameaçando pessoas e praticando roubos na região. E ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros, dando início a um confronto. Após o fim dos disparos, os militares encontraram o suspeito caído. Ao lado dele havia uma arma de fogo e uma bolsa tiracolo com entorpecentes. Ele foi desarmado e socorrido para o Hospital Municipal Julieta Viana, mas não resistiu aos ferimentos. Um idoso de 62 anos foi preso em Cansanção, suspeito de furtar mais de 100 caprinos e ovinos na zona rural do município. Olha só, Polícia Civil, os animais abatidos e a carne comercializada. Tiago Santos conta mais sobre essa prisão que aconteceu durante a operação das polícias civil e militar na região. Agora sim nós temos Tiago Santos no telão. Tiago. Exatamente, Lisboa. Ontem a Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram reunidas, unidas na verdade, aí, para fazer o cumprimento desse mandado de prisão, mas também um mandado de busca e apreensão. Esses mandados, inclusive, eles foram cumpridos na localidade conhecida como assentamento Nova Esperança, que fica na zona rural de Cansanção, aqui no norte baiano. De acordo com as informações da Polícia Civil, esse idoso de 62 anos já vinha cometendo esse crime, esses crimes de furto, desde agosto do ano passado, ou seja, há quase um ano. Os furtos, inclusive, aconteciam, segundo a polícia, na própria comunidade onde esse idoso morava, lá no assentamento Nova Esperança. De acordo com as informações aí repassadas pela Polícia Civil, Lisboa, esse suspeito, o crime acontecia basicamente da seguinte forma, os crimes, o suspeito invadia as roças durante a madrugada e a audácia era tamanha, que segundo a polícia, ele amarrava os animais e abatia os animais dentro das propriedades onde ele furtava esses animais. E de lá saía somente com a carne desses animais, deixando a carcaça para trás. Segundo a polícia, inclusive, quando esse idoso aí de 62 anos percebeu que ele estava sendo investigado pela Polícia Civil, graças aí à denúncia dos moradores, dos populares que estavam, claro, ficando no prejuízo, esse idoso começou a enterrar a carcaça numa tentativa aí, segundo a polícia, de, enfim, dificultar o trabalho de investigação. Mas a polícia já tinha entendido que ele agia dessa forma, entrava nas propriedades durante a madrugada, acabava matando os animais dentro da propriedade e deixava a carcaça desses animais para trás. Segundo a polícia, esse suspeito é investigado aí por ter subtraído pelo menos 100 animais ao longo dos últimos meses, causando aí, como eu disse, diversos prejuízos aos produtores rurais. Contra ele também, a polícia informou que instaurou 6 inquéritos policiais para apuração de crimes da mesma natureza, evidenciando então aí a sua conduta criminosa na zona rural de Curaçá. A polícia disse, como eu falei no início, cumpriu também mandados de busca e apreensão na residência dele, porém, durante esse cumprimento desses mandados de busca e apreensão, não conseguiu localizar objetos de origem ilícita ou quaisquer outros materiais relacionados a esses crimes investigados. A carne, segundo a polícia, era comercializada pelo suspeito dentro da cidade. Ele foi preso lá em Cansanção, na zona rural da cidade, porém já foi trazido para o Conjunto Penal aqui de Juazeiro, no norte baiano, onde segue à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Volto com você, Lisboa. Ô Tiago, obrigado pelas informações. Em quase um ano, gente, esse idoso de 62 anos, ele abateu aí 100 animais, ovinos,
caprinos, imagine a situação, né? Em Cansanção, além da grave infração sanitária que ele acaba cometendo. Tem o roubo, furto aí desses animais e também a grave infração sanitária que ele acaba cometendo. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. E um homem morreu e a mulher ficou ferida em um acidente na BR-110 em Paulo Afonso, envolvendo uma picape e uma carreta. Olha as imagens aí desse grave acidente. Equipes do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar prestaram atendimento a essas vítimas. Os bombeiros, ao chegarem no local, encontraram uma vítima consciente, presa às ferragens, e fizeram manobras para a retirada da mulher do local. A vítima foi encaminhada aos cuidados do SAMU para atendimento e, na sequência, levada para uma unidade de saúde. O dia que marca a luta pela independência do Brasil na Bahia foi celebrado também em Juazeiro, com cerimônia cívica e manifestações culturais que destacaram a ancestralidade afro-indígena. A programação reuniu autoridades, lideranças religiosas de matriz africana e moradores no Largo 2 de Julho em um momento de homenagem, fé e valorização da história local. Vamos conferir na reportagem. O Dia da Independência do Brasil na Bahia começou ao som dos hinos estadual e nacional. Com a presença de autoridades, este ano em Juazeiro a data celebrou a ancestralidade dos povos tradicionais e homenageou lideranças religiosas de matriz africana. Uma emoção, né, em estar recebendo essa homenagem de reconhecimento, né, que eu acho que a homenagem ela não é só minha, é de todas as pessoas de matriz africana, todas as pessoas que têm essa luta. 2 de julho é muito importante para todos nós que somos da Bahia, e está aqui representando Mãe Maria de Tempo, que é uma grande líder religiosa, uma grande líder comunitária, que está há anos construindo essa resistência, né, construindo esse apoio às comunidades que são muitas vezes marginalizadas. Teve ainda o momento do xirê. A dança sagrada foi realizada em louvor ao caboclo, momento de fé e reverência à ancestralidade afro-indígena. As comemorações em volta do Largo 2 de Julho aqui em Juazeiro não são à toa. É que a Praça do Índio, como ficou conhecida, tem forte relevância histórica e social para a cidade. É que aqui, ó, foi construída na década de 70 essa estátua que faz uma homenagem aos indígenas da nação Quiriri, os primeiros moradores da cidade. Esse momento, eu acho que não deve ser esquecido, não só para afagar o ego dos moradores, mas o ego dos brasileiros em si. Porque você hoje observa que os estudantes não sabem qual o significado do 2 de julho. E que eu acho que é da maior importância que essas pessoas estejam cientes do que realmente representa o 2 de julho. Um momento, inclusive, que contou com a presença da população juazeirense. E essa Praça 2 de Julho, eu lembro, andava muito por aqui há muito tempinho atrás, eu tenho essa recordação. E como juazeirense e baiana, é um prazer imenso estar aqui hoje. A luta da independência do Brasil na Bahia é um marco, pois representa uma virada contra a colonização portuguesa no país. Os caboclos fazem referência às raízes do povo baiano na luta pela libertação. Uma data emblemática que merece ser celebrada. Estamos aqui para louvar nossa ancestralidade e estamos tendo apoio de vocês, da gente junto, dando força para estar homenageando essa grande data. E a gente precisa relembrar sempre esse 2 de julho, porque foi o povo da nossa terra que lutou contra as tropas portuguesas. Foram vaqueiros, indígenas, negros libertos que ajudaram a gente se libertar desse povo, da tropa portuguesa que acabou invadindo as nossas terras. Então a gente precisa reverenciar sempre esse povo, é o nosso povo. Viva o dia 2
de julho. A gente volta a falar aqui no Bahia Meio Dia sobre a morte da jovem de 21 anos, Carla Reis, de João Dourado, que estava desaparecida desde o último sábado e foi encontrada morta esta semana. A polícia divulgou uma nova atualização sobre o crime. Um suspeito morreu em confronto com policiais na zona rural de Lapão e outros 2 foram presos em Lapão e Morro do Chapéu. Quem traz os detalhes agora para a gente é Luiz Gustavo Ribeiro. Oi, Luiz, conta para a gente, traz mais detalhes, na verdade, sobre essa história. Oi, Lisboa. Pois é, ontem a gente trouxe, durante o jornal, nós recebemos essa primeira atualização sobre a morte desse suspeito em um confronto que aconteceu com a Polícia Militar na zona rural do município de Lapão. A polícia informou que, além desse suspeito, outras 2 pessoas também foram presas. Essas pessoas também seriam suspeitas de envolvimento na morte da Carla. Esse confronto aconteceu ontem em Lapão, mas essa ocorrência começou ainda na noite da última terça-feira em Morro do Chapéu. Segundo informações da Polícia Militar, as equipes estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que um homem estaria na rua com uma arma de fogo. Os policiais fizeram a abordagem a esse homem e identificaram que esse homem também era suspeito de participação no sequestro e no homicídio da Carla Nayane. Durante essa abordagem, o homem indicou um possível esconderijo de outros suspeitos do crime. A Polícia Militar, então, enviou equipes até esse local, que seria na zona rural do município de Lapão. A polícia, quando chegou até esse local, na comunidade do Bom Prazer, acabou sendo recebida a tiros. Houve um confronto inicial, esses suspeitos tentaram fugir em direção à mata e durante esse acompanhamento tático, um dos suspeitos voltou a atirar contra a Polícia Militar. Depois desse outro confronto, esse suspeito acabou sendo baleado, ele foi desarmado. A polícia socorreu esse suspeito até a UPA de Lapão, mas esse suspeito morreu na unidade de saúde. As diligências continuaram na região e a polícia conseguiu prender outro suspeito de envolvimento na morte da Carla. Durante essa ocorrência, os policiais identificaram e encontraram 2 veículos que teriam sido utilizados no crime da morte da Carla. A polícia encontrou um carro e uma motocicleta. Dentro do carro, inclusive, a polícia encontrou um capacete. Esse capacete deve passar por perícia e deve ajudar a polícia também a identificar essas pessoas que teriam participado na morte dessa jovem de 21 anos de idade. Durante essa ação, outros materiais foram apreendidos pela polícia, como um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 6 munições, sendo 4 deflagradas, além de 15 porções de maconha. Todo o material e os suspeitos foram encaminhados até a delegacia de Lapão e esse caso também foi registrado na delegacia. Segundo a Polícia Civil, todo esse material que foi coletado, os veículos que foram apreendidos e recuperados durante essa ação devem passar por perícia e a partir daí a polícia segue investigando esse caso para poder esclarecer a morte da Carla Nayane. Nossa equipe acompanha esse caso desde o início, desde o desaparecimento da Carla, a Carla que infelizmente foi encontrada sem vida numa região entre São Gabriel e Irecê, e agora a polícia segue trabalhando para poder esclarecer esse crime, entender também a motivação da morte da Carla, agora com essas 2 pessoas que foram presas e esse outro suspeito que acabou morrendo durante um confronto com a Polícia Militar. E é claro que nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso, viu, Lisboa? Volto contigo no estúdio. Isso, Luiz. Obrigado pelas suas informações. A gente está acompanhando agora na tela as imagens da Carla que chega em uma moto, é abordada por 2 pessoas que saem desse carro. Uma dessas pessoas conversa com ela, com a Carla, e aí ela segue para dentro desse carro. Uma pessoa, esse jovem aí, esse rapaz, acaba colocando a moto de um lado, vem uma outra pessoa, acaba tirando também essa moto, enfim, encosta nesta árvore que vocês estão observando. Então agora a gente aguarda o desdobramento deste caso, o avanço das investigações da morte da jovem Carla, que aconteceu em João Dourado, aí a vítima.
Começa amanhã, em Bom Jesus da Lapa, a 49ª Romaria da Terra e das Águas. O evento reúne romeiros, pastorais, movimentos sociais e povos tradicionais. As atividades seguem até domingo. Quem traz agora a programação, que é extensa e vai aparecer agora no telão pra gente, é Carlos Augusto. Oi, Carlos, como é que tá o movimento aí na cidade? Tudo bem, Lisboa? Falamos ao vivo aqui do Santuário do Bom Jesus, né? Esse local tão especial em Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, que vai viver nesse fim de semana, né? A Romaria da Terra e das Águas, abrindo o ciclo das romarias, né? São várias durante o ano, mês de julho, mês de agosto, são meses bem especiais aqui para a comunidade religiosa. Eu estou com o padre Roque Silva, né? Que é o reitor aqui do santuário. Queria dizer do prazer de lhe ver, né? Fazia tanto tempo que a gente não conversava e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa programação religiosa que começa na sexta e vai até o próximo domingo. Seja muito bem-vindo. Pois é um prazer também falar com você e também falar com a TV Oeste aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Então, desde o ano 77, então há 49 anos, que aqui no Santuário acontece a Romaria da Terra, que depois, no ano 2000, se juntou a Romaria da Terra e das Águas. É um final de semana programado, sexta, sábado e domingo, né? Tem muitas instituições ligadas à igreja, também do mundo civil, instituições afins que vêm para cá justamente para refletir sobre a questão tanto hídrica, quanto climática, quanto fundiária, né? São diversas temáticas que são refletidas nesse período da Romaria da Terra e das Águas. E assuntos assim extremamente importantes e que dizem muito respeito à nossa vida ultimamente, né? Sim, sim. Por exemplo, o tema desse ano como a igreja está trabalhando na campanha da fraternidade sobre a moradia, então o tema desse ano é cuidar, né, da nossa morada comum, é a missão de todos nós, né? Quer dizer, cuidar do mundo. Se fala da questão das matas, das florestas, dos rios, dos mares, da terra como um todo, né? Então, essa é a responsabilidade humana, senão a gente vai para o caos. O senhor participa também da Romaria, vai celebrar? Sim, sim, a gente participa. Além dos bispos da região que vão estar aqui, então o santuário também participa, né, da demanda da Romaria da Terra, já que inclui muita gente, muitos visitantes, né, pessoas de fora daqui da região, do estado e fora do estado, estarão aqui, portanto, nesse final de semana. Pois é, Padre Roque, me chamou a atenção que algumas pessoas já chegaram, inclusive, a cidade está movimentada também por conta dos festejos de São Pedro, né? Sim, sim. A cidade está movimentada porque nós temos como se fosse um final de semana mais extensivo, né? Considerando hoje feriado, dia 2 de julho, uma quinta-feira, né? E baiano gosta de emendar né? Se o feriado for na quinta, gosta de emendar sexta, sábado, domingo, né? Então, isso também ajuda a questão da mobilização e a facilitação do pessoal em participar desse acontecimento aqui no santuário. Sempre um grande prazer falar com o senhor, que Deus ilumine sempre, tá? Amém. E a todos vocês, bom trabalho, né? E sucesso, portanto, nessas atividades todas e mostrar aquilo que acontece nessa região do oeste da Bahia. Muito obrigado, Padre Roque Silva, sempre muito gentil, né, conversando conosco ao vivo, quando nós viemos aqui, sempre em Bom Jesus da Lapa. Lembrando, então, no fim de semana, começa amanhã e vai até o próximo domingo, a Romaria da Terra e das Águas, 49 anos já de história. Lisboa, estou voltando com você, daqui a pouco a gente retorna aqui ao vivo, de Bom Jesus da Lapa. Carlos, obrigado pelas suas informações, obrigado também ao Padre Roque, que trouxe aí uma fala importante, né? Cuidar da nossa terra, do nosso mundo, para que não tenha o caos. Obrigado, Carlos, obrigado ao Padre também Roque e a todos. E falando em fé, milhares de romeiros chegaram ainda de madrugada ao Santuário do Senhor dos Aflitos para participar da primeira missa da Romaria. E olha só, depois de horas de caminhada, a celebração reuniu fiéis que renovaram a fé, pagaram promessas e agradeceram pelas graças alcançadas. Antes mesmo do amanhecer, o silêncio desse lugar dá espaço às orações. Depois de horas de caminhada, milhares de romeiros chegam ao Cantinho do Senhor dos Aflitos, trazendo promessas, agradecimentos e a esperança renovada para participar da primeira missa do dia. Aqui, cada peregrino carrega uma história diferente, mas todos têm algo em comum: a força da fé. Difícil esse trajeto? É bastante difícil. Para quem não tem costume, eu mesma, como não faço nenhum tipo de exercício, vim mesmo pela fé
e pelo Senhor dos Aflitos. Mesmo com o frio da madrugada, muitos improvisaram maneiras de se aquecer, que ajudaram a enfrentar as baixas temperaturas. Mas nada foi capaz de diminuir a disposição de quem fez questão de permanecer firme na celebração ao Senhor dos Aflitos. É uma experiência que não tem explicação, é a fé realmente, chegar até aqui, a fé. A gente fala, não vai aguentar, não vai aguentar. Quando chega, é só agradecer, só gratidão. A primeira missa é um dos momentos mais esperados da Romaria. É quando o cansaço da caminhada dá lugar à emoção e cada passo ganha um significado ainda maior. Em cada oração, uma promessa. Daiane estava de joelhos aos pés do altar para agradecer pelas graças alcançadas. No início da minha gestação agora, eu estava sentindo alguns mal-estares. E minha mãe falou, eu vou fazer um pedido para você, mas só que você tem que pagar. E graças a Deus deu certo. E aqui estou, pagando minha graça. Celebrada todos os anos no dia 2 de julho, a Romaria do Senhor dos Aflitos reúne milhares de fiéis há mais de 3 séculos aqui no povoado do Cantinho do Senhor dos Aflitos, em Barreiras, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Eles vêm para cá durante a madrugada, movidos pela gratidão, pela oração e principalmente pela fé. Multidão que sai da catedral e vem juntando mais gente no caminho. E o pessoal vem partilhando, rezando, cantando. Nós viemos acompanhando e é bonito ver pessoas vencendo seus limites. Pessoas, às vezes, até mancando, se arrastando, mas não desistindo, porque nós não somos gente que desiste, nós não somos um povo derrotado. A tradição da Romaria se confunde com a história da própria região. Famílias inteiras mantêm o costume de percorrer esse caminho todos os anos. E não importa se a chegada é a pé, de bicicleta, de moto ou de carro. O que realmente move cada romeiro é a fé, transformando esse encontro em um legado que deve ser passado de geração em geração. Muito importante, até porque também para a nova geração, né? Para o filho nosso filho, o aprendizado, isso é muito importante. As celebrações seguem durante todo o dia. Além das missas, a programação reúne momentos de louvor, adoração, pregações e orações, mantendo o santuário cheio de fiéis do amanhecer até o fim da tarde. O encerramento acontece às 4 horas, com a última missa, seguida da tradicional procissão com a imagem do Senhor dos Aflitos. Um dos momentos mais emocionantes da Romaria. Um fortalecimento da esperança e um crescimento da caridade. As pessoas que aqui vêm com o coração transbordando de desejo, de vida nova, de algo novo nas suas vidas. E aqui, como a água benta que cai, a graça de Deus desce sobre elas. Ao fim da caminhada, o sentimento é de paz. A cada 2 de julho, a Romaria do Senhor dos Aflitos reafirma que, mesmo após mais de 3 séculos de tradição, continua reunindo milhares de pessoas em um único propósito: renovar a esperança, fortalecer a fé e manter viva uma das maiores manifestações religiosas do oeste da Bahia. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. É a fé que movimenta muita gente que foi até a cidade de Barreiras. E olha só, daqui a pouco, já separou a camisa para torcer para o Brasil? Ainda não tem? Vai comprar? Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a classificação do Brasil abriu uma nova onda de consumo no varejo. E tem reportagem sobre o assunto já já. Bowser está vindo para o nosso reino.
ou pedir que a princesa dele se case comigo num casamento de conto de fadas! Eita! Meu irmão Luigi tá perdido em algum lugar no Reino das Sombras. Ele vai te fazer um picadinho. Quem é esse carinha? Foi mal. Ri de mim se quiser. Mas vai me ajudar a achar o meu irmão. Bora começar essa aventura! Vai ser sinistro! Esqueça tudo que você sabe sobre cabelos blindados. Seu cabelo com capa de diamante. Eudora Sciage. Impossível não reparar. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. E o Rodrigo e a Ana Castela contam com quem ajuda o agro a prosperar. Sicredi. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Não foi a Zeni quem me deu a tesourada. Você queria que a madame tivesse morrido? Foi a encomenda. Sua palavra contra dela. Eu não tenho nada a ver com isso, dona Jandira. Cala tua boca! São Pedro na Lapa. Oferecimento: Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Governo, Trabalho e Reconstrução. Meio-dia, 33 minutos, olha só que imagem belíssima, parece um quadro, né? É a capital da fé, Bom Jesus da Lapa, neste momento 30 graus, que calorão em Bom Jesus da Lapa neste momento, e a previsão é de tempo firme até o fim da tarde de hoje. Meio-dia, 34 minutos, temos outra cidade na sua tela, agora Barreiras, na região oeste, também com o sol reinando na região. E olha só, um homem de 32 anos foi preso em Abaré, investigado por aplicar golpes contra idosos em diversas cidades do norte baiano e também no estado de Pernambuco. O prejuízo causado às vítimas é estimado em aproximadamente R$500 mil. Quem traz os detalhes agora é Tiago Santos, não é isso, Tiago? Porque a polícia prendeu algum material também com ele, Tiago? Na verdade, diversos materiais, Lisboa, foram apreendidos, né, durante essa ação, que também foi uma ação conjunta entre as polícias militar e a polícia civil. Foram exatamente, segundo as informações passadas pela polícia, 10 cartões bancários pertencem aí às vítimas, né, desse criminoso, bem como também um notebook, 2 aparelhos celulares, uma máquina de cartão e ainda cadernos com anotações. De acordo com as informações da polícia, todo esse material, inclusive, que foi apreendido durante o cumprimento, né, também desse mandado de busca e apreensão, vai ser levado para a perícia, o que pode aí, claro, ajudar nas investigações e chegar a outros pontos, né, dessa investigação que culminou na prisão desse suspeito. Essa operação, como eu disse, foi deflagrada, né, de forma integrada entre a Polícia Civil e também a Polícia Militar, e tem o objetivo de combater crimes de estelionato eletrônico e furto mediante fraude eletrônica. Esse homem de 32 anos, segundo a polícia, foi preso na região central, lá da cidade de Abaré. E ele é justamente investigado, né, por aplicar golpes contra idosos em diversas cidades aqui da Bahia e também do Pernambuco. A polícia não detalhou, né, quais seriam essas cidades daqui da Bahia e também do estado do Pernambuco, mas vale lembrar que Abaré é uma cidade que está perto, né, da divisa do estado de Pernambuco, então isso pode ter facilitado a atuação desse criminoso tanto aqui na Bahia quanto também no estado do Pernambuco. As investigações aí da polícia apontam mais de 20 ocorrências atribuídas ao suspeito e um prejuízo, como você adiantou, Lisboa, estimado aí em cerca de R$500 mil
né, que foram subtraídos aí dessas vítimas. As diligências então resultaram, né, na prisão desse suspeito. Teve a prisão preventiva decretada aí e, além disso, além dessa prisão, desse mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de diversos materiais, a Justiça determinou também, né, como parte aí das investigações, o bloqueio judicial de 19 contas bancárias e o sequestro de valores do mesmo montante. Esse investigado foi localizado, né, no centro de Abaré, foi conduzido então à unidade policial e teve, né, esse mandado de prisão preventiva cumprido. Ele deve ser trazido para o conjunto penal aqui de Juazeiro, onde também vai seguir à disposição da Justiça, e a polícia segue com a investigação, como eu disse, para que de repente até possa identificar as vítimas, e a gente espera também, claro, que esses valores subtraídos dessas vítimas, desses idosos, sejam, claro, ressarcidos a essas pessoas. Né, Lisboa? Volto contigo. Isso, Tiago, obrigado pelas suas informações. Mais um criminoso preso aí usando, né, os idosos, a vulnerabilidade dos idosos para praticar esse crime. E absurdo é o nome desse crime, né? Vamos lá. A Polícia Civil deflagrou a Operação São Pedro para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão nas cidades de Andorinha, Senhor do Bonfim e Monte Santo. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Foram apreendidos 8 celulares e recolhidas provas que vão ajudar nas investigações. A ação tem por objetivo intensificar a presença policial em preparação para os festejos de São Pedro, que vão ocorrer entre sábado e segunda-feira. E olha só, presente no preparo de diversos pratos da culinária brasileira, o alho é um ingrediente indispensável na cozinha e também uma importante fonte de renda na região oeste do estado. Entre Cristópolis e Cotegipe, pequenos produtores mantêm viva essa tradição, aliando experiência e tecnologia para garantir uma boa safra. As folhas verdes começam a tomar conta dos canteiros nesta propriedade na comunidade de Pederneira 2, em Cristópolis, a cerca de 70 quilômetros de Barreiras. É daqui que sai parte de uma produção que já se tornou marca da região. Entre Cristópolis e Cotegipe, mais de 100 pequenos produtores mantêm viva uma atividade que atravessa gerações e garante renda para centenas de pessoas. Juntas, as propriedades produzem mais de 2.000 toneladas de alho por ano. No começo aí a gente era fraco mesmo, né? A quantidade que a gente dava aí por hectare era mais ou menos assim de uns 8 a 10 mil toneladas. E hoje nós estamos de 13 a 14. Neste momento, as lavouras estão em uma fase decisiva. O plantio da safra 2026 foi concluído no final de abril. E agora os produtores acompanham o desenvolvimento das plantas que já começam a tomar conta dos canteiros. A expectativa é de uma boa colheita entre os meses de agosto e setembro. Para quem vive do campo, cada safra representa meses de dedicação, cuidado e esperança. De 10 anos para cá que eu posso, né, falar, porque é o período que eu venho acompanhando, teve um alto desenvolvimento. Desde o melhoramento genético, que veio para ajudar o produtor, aumentando a produtividade, né? O escoamento melhorou muito, porque antes a gente produzia e não tinha tanto mercado. Hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade, mas já melhorou muito. A produção de alho já se consolidou como uma importante alternativa de diversificação agrícola da região. E parte desse avanço passa pela adoção de novas tecnologias e pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos por produtores que se tornaram referência na atividade. E mudou completamente o perfil da produção de alho no Oeste. A tecnologia do alho livre de vírus, né, que ele veio só nos ajudar a aumentar a cadeia produtiva do alho de Cristópolis, com a rentabilidade para as famílias. Hoje tirou a gente até de estar buscando um emprego lá fora. Hoje nós estamos conseguindo estável na nossa região, né? E assim, a nossa produtividade aumentou, falando do anterior, que era lá embaixo, né? A gente aí trabalhava com alho infectado, com 3,5 toneladas por hectare,
isso era estagnado. José Borges, mais conhecido por todos como Seu Valdez, é produtor há mais de 40 anos. Ele mantém uma parceria com a Embrapa que já dura cerca de 24 anos. Em um ambiente protegido por telas, ele produz sementes livres de vírus. Um trabalho que ajuda a garantir plantas mais saudáveis e lavouras mais produtivas em toda a região. O produtor que segue as regras da tecnologia, ele sempre está conseguindo a mais, produzir mais. Agora, aqueles que ainda não quis acreditar, ainda continua lá embaixo. Depois de meses de trabalho no campo, o alho segue um longo caminho até chegar à mesa dos consumidores. E o alho que é produzido aqui na região de Cristópolis, muitas vezes chega para você em casa desse jeito, ou já descascado. No entanto, para chegar até aqui, o processo é bem longo. Ele também sai direto das roças, justamente para espaços como esse, tradicionais barraquinhas que ficam às margens da BR-242, que aproveitam a grande movimentação para comercializar um produto típico aqui da região. A produção local também movimenta pequenos negócios familiares. Quem trabalha na venda garante que o produto tem boa saída durante todo o ano. Aqui, por exemplo, ela vende em média mais de 10 restas por dia, com um preço que varia entre 40 e 60 reais. Vem pessoas de fora, né? Vem pessoas de Brasília, esses lugares assim mais longe, e passa por aqui e já leva a sua resta. Do preparo da terra à comercialização nas margens da rodovia, a cadeia produtiva do alho movimenta a economia e fortalece a agricultura familiar no oeste da Bahia. Um trabalho construído com paciência, conhecimento e dedicação, que transforma pequenas propriedades em grandes exemplos de produção. Meio-dia, 43 minutos, terminam amanhã em Bom Jesus da Lapa as comemorações do São Pedro da Lapa no Parque da Cidade. A festa, que começou no dia 1º de julho, reúne grandes atrações da música nacional e regional, como Calcinha Preta, Henri Freitas, Mari Fernandes e Pablo. Quem está por lá e vai aparecer aqui no telão é Carlos Augusto, que acompanhou a primeira noite de festa, não é isso, Carlos? Conta pra gente como é que foi esse dia. Olha, foi uma noite muito divertida, viu, Lisboa? Com muita festa, com muita diversão, né? Véspera de feriado. As pessoas aqui em Bom Jesus da Lapa gostam muito de comemorar o São Pedro e esse ano teve um fato novo, né? Porque é um espaço novo, numa área próxima ao aeroporto da cidade, né? Está sendo preparada para ter grandes eventos musicais. Antes era no centro, agora é nesse outro espaço. A gente vai ver as imagens aí, muita gente presente, de acordo com a organização, pelo menos 40 mil pessoas estiveram ontem à noite se divertindo então na abertura do São Pedro da Lapa. Nós tivemos várias atrações musicais, tivemos a apresentação de quadrilha, né, Remeleixo Lapense, tivemos também a Sandra Bahia, que é uma artista aqui mesmo de Bom Jesus da Lapa, o Juan Vitor, o vaqueirinho, né, um menino de 12 anos que está fazendo já muito sucesso, principalmente nas vaquejadas, teve Chambinho do acordeon, teve também Mari Fernandes, o Pablo e para fechar a banda Sem Pareia. Quer dizer, foi uma festa muito grande que só terminou no comecinho da madrugada. Hoje o pessoal vai aproveitar para descansar, né? Porque é feriado também aqui em Bom Jesus da Lapa, Independência da Bahia. E amanhã o encerramento da festa, então, no dia 3 de julho. Mas hoje a programação está super variada, vai acontecer a partir das 6h30 da tarde. Hoje começa mais cedo, tá? Eu tenho aqui as atrações, Iguinho e Lulinha, tem o Henri Freitas, né, Lisboa, que você estava falando agora há pouco, tem Micael Santos também, tem Arreio de Ouro, inclusive a banda chegou desde ontem já, a gente encontrou o ônibus da banda já estacionado no centro da cidade, Arreio de Ouro, e também Carlos Vilela, que é um artista aqui mesmo da nossa região, né, toca aquelas músicas do São Francisco, músicas beiradeiras, como eles chamam aqui. E na sexta-feira tem Calcinha Preta, tem Neto Brito, tem Forrozão das Antigas, tem Eliene Martins e também Rod Torres. Quer dizer, festa que não acaba mais até a madrugada do sábado e aí depois a parte religiosa com a Romaria da Terra e das Águas também marcando o fim de semana. Então, fim de semana super movimentado aqui em Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé.
Lisboa, estou voltando com você, falamos ao vivo então de Bom Jesus da Lapa, oeste do estado. E caiu no período bom, né, Carlos? Bem no feriado aí da independência do Brasil, na Bahia, né? E muita gente vai aproveitar, então, esses festejos aí de São Pedro que se esticam aí por várias cidades da Bahia nesse mês de julho. Obrigado, viu, Carlos, pelas suas informações. E olha só, torcedores animados com o avanço da seleção brasileira na Copa do Mundo e esse entusiasmo tem aquecido também o comércio, claro, né? Em Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, a procura por camisas, bandeiras e outros artigos aumentou, enquanto bares e restaurantes reforçam as equipes para receber o público nos dias de jogos. Veja agora na reportagem. As cores da seleção estão estampadas nas roupas das gêmeas Maria Nicole e Maria Luísa. Com certeza, para dar sorte, né? Como é que tá a confiança? Tá bem, mas pro próximo jogo tá meio sinistro, porque se o Brasil perder é eliminado, se ganhar é bom, se perder é ruim. A cada classificação do time, mais torcedores entram no clima. E não faltam opções para demonstrar a paixão. Bandeiras, cornetas, enfeites e até tinta de cabelo. O brinco também não pode faltar, né? Que um brinco, uma mulher sem brinco não tá arrumada. Tem que sair toda arrumada para torcer pro Brasil. Toda no estilo da Copa. Tudo tem que estar combinando no verde e amarelo. Mas as camisas seguem como os produtos mais procurados. Eu vim buscar pro meu netinho e pra minha sobrinha. Um tem 3, outro tem 6 anos, mas é tudo torcedor também. Tudo na animação. Aí compra um para cada jogo, é uma, viu? Cada jogo é uma branca, uma amarela e assim vai. Na confiança. Nesta loja em Luiz Eduardo Magalhães, o estoque já precisou ser reposto 4 vezes para atender a demanda. Inclusive, está difícil. Assim, posso dizer que a gente nem consegue mais com os fornecedores. Então, não é só refletindo aqui no comércio de Luiz Eduardo, mas com certeza do Brasil todo. A classificação da seleção brasileira para mais uma fase da Copa do Mundo abriu uma nova onda de consumo no varejo. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A estimativa é que 99 milhões de pessoas movimentem o comércio por conta do Mundial. Depois da mobilização pela estreia e pelos jogos da fase de grupos, a permanência da equipe no Mundial renovou o entusiasmo dos torcedores. Boa notícia para o varejo. O pessoal está investindo cada vez mais. No início eles ficaram meio tímidos, né? Mas agora, graças a Deus, estão vendendo bem. A camisa do Brasil aqui está saindo demais. É igual água, saindo igual água. À vontade, graças a Deus. Outro segmento beneficiado com a classificação é o de bebidas, petiscos e restaurantes. Nos dias de jogos, telões são instalados em estabelecimentos do Cais de Barreiras. O time de atendentes precisa ser reforçado para atender os torcedores. A demanda é muito grande nesse período, a gente tem que redobrar a questão de estoque, pessoas, né, para poder trabalhar com a gente na equipe. E graças a Deus é isso, só agradecer, casa cheia, né, todas as mesas esgotadas. Toda uma preparação, né? Graças a Deus isso também gera muitos empregos, né? A gente tem que contratar mais pessoas para esse momento e a Copa do Mundo veio assim no momento que a gente precisava e está sendo maravilhoso. Bandeirolas nas cores verde e amarelo enfeitam as ruas do bairro Vila Nova. A torcida se reúne a cada partida e comemora as vitórias da equipe. Sempre confiei na seleção brasileira, tanto que 15 dias antes, eu e meus vizinhos nos mobilizamos para poder enfeitar a rua, porque a gente acredita que o Brasil tem capacidade sim de ganhar o Hexa. Tá assistindo sozinho já é muito boa, de acompanhar tudo ali, juntar todo mundo junto também fica maravilhoso, porque é tudo muito compartilhado, todo mundo se anima, é muito bom. E toda a fé faz diferença para manter viva a esperança no hexacampeonato. É o que todo brasileiro espera, né? Rumo ao Hexa, é o que a gente está na emoção e fé em Deus vai vir um Hexa desse ano, para a gente comemorar e comemorar todo mundo junto. Eu amo futebol desde a minha infância, assim e tal, e eu acho que é importantíssimo. A gente tem que vestir a camisa, tem que torcer. Eu fico receoso, mas eu acho que vai, no final tem que dar certo, né, no final. A gente está aqui acreditando, né, que o Hexa vai viver dessa vez. O fé em Deus vai dar certo, né?
Tem Copa, tem festa, tem forró na cidade de Caém, que celebra São Pedro. Entre as atrações tem o cantor Zezo, a banda Desejo de Menina e o cantor Neto Brito com a Rocha e o Arraiado Papagaio. Na programação tem o que mais, Luiz? Boa tarde para você de novo. Oi, Lisboa. Pois é, esse é o Arraiado Papagaio, o tradicional São Pedro da cidade de Caém, que começa amanhã e vai até o próximo domingo. A programação está recheada de atrações, tem a banda Desejo de Menina, como você falou, tem o Zezo, o Neto Brito e também o cantor Juan Vitor Vaqueirinho. Amanhã essa festa começa a partir das 9 horas da noite com a apresentação da Orquestra Sanfônica, uma orquestra formada aí por sanfoneiros. Além disso, se apresentam por lá também o cantor Zezo, o cantor Kelvin Diniz, o grupo Baianos e também o grupo Canários do Reino. No sábado, a festa também começa a partir das 9 horas da noite. Tem apresentações da banda Desejo de Menina, Moleca Sem Vergonha e Neto Brito. Já no domingo acontece o tradicional Bloco das Viúvas. A festa começa bem mais cedo, por volta das 11 horas da manhã. Esse é um bloco bem tradicional já do Arraiado Papagaio. Sairá um mini trio puxado aí pelo Trio Graná. E aí esse trio vai passar pelas casas das viúvas da cidade de Caém, animando a cidade. A expectativa é que cerca de 5.000 pessoas participem desse bloco, que já é uma tradição dos festejos juninos da cidade de Caém. Depois do Bloco das Viúvas, terá a transmissão do Jogo do Brasil contra a Noruega, a partir das 5 horas da tarde. E depois do jogo, a programação segue com shows do Juan Vitor Vaqueirinho e da Eve Santos. A expectativa é que esses shows sejam com muita alegria aí, com a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo. O São Pedro de Caém, como eu falei, começa amanhã, vai até o próximo domingo. A expectativa é que cerca de 30.000 pessoas participem dos festejos aí juninos de Caém, que começam a partir de amanhã na cidade, viu, Lisboa? Volto contigo no estúdio. Obrigado, Luiz. Boa tarde para você. E olha só, a festa continua em Luiz Eduardo Magalhães, é o Arraialém, que entra hoje no segundo dia de arrastapé. E hoje, feriado, o público conta com o show da Calcinha Preta. E agora a gente vai para lá conversar com o Gabriel Pires, que é fã da banda Calcinha Preta e está aproveitando também o forrozinho, ó. Escuta só. Pois é, viu, Lisboa? Estamos aqui com a banda Forró Sim Senhor, que vai se apresentar também hoje aqui no Arraiá de Lém. Eles sobem ao palco às 20 horas nesta segunda noite. Vou apresentar aqui toda a banda. Olha só, no violão tem Pedro, na zabumba temos o Reis aqui fazendo aquele ritmo, aquela percussão. No triângulo, o Cleiton. Temos também a Edna, que é a tecladista da banda, a Deb Witt, que é cantora, e o João Vitor, também cantor da banda Forrozão Sim Senhor, que vai se apresentar hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Deb, muito boa tarde. Primeira vez de vocês no palco, é isso? Boa tarde, Gabriel. Primeira vez a gente aqui no Arraiá de Lém. E estamos assim muito emocionados, muito felizes por essa oportunidade. Hoje nós vamos mostrar aqui nosso trabalho, esse trabalho maravilhoso do nosso forrozinho Pé de Serra, trazendo shot, baião, bom demais. Estávamos conversando aqui antes, vocês falaram que o repertório é gigantesco, né? Tem forró, tem o baião, tem um arrasta-pé, tem um shot. Tem sim, Gabriel, é um repertório maravilhoso, que todo mundo, ninguém fica parado, né? Nesse nosso repertório assim, maravilhoso, especial. E a cara do São João, né? Qual é aquela música que está no repertório que todo mundo levanta para dançar, para arrastar o pé, aquecer as noites frias que estão fazendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Vamos lá? Vamos tocar? Simbora! Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei a mão pelas suas costas nuas, vi estrelas no salão, lua cheio de balão e os olhinhos de fogueira me queimando de paixão. Essa é a banda Forró Sim Senhor, que se apresenta hoje aqui na segunda noite do Arraiá em Luiz Eduardo Magalhães. Os portões serão abertos às 18 horas, às 18h10 tem as apresentações. Forró Sim Senhor sobe ao palco às 20 horas. Hoje também tem Léo Foguete, Calcinha Preta, João Gomes e há outras atrações regionais que vão se apresentar aqui durante toda a madrugada. Para finalizar aqui, ó, vamos fazer um convite para todo mundo que vai acompanhar, que está acompanhando a TV Oeste, toda a Rede Bahia.
para participar hoje à noite aqui do Arraiá de Belém? Então, hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos nos apresentando no palco do maior arraiá do oeste da Bahia. E fica o convite para você que nos acompanha, que acompanha agora o BATV. Vocês podem nos acompanhar, está tendo transmissão também, então vocês podem nos assistir. Vai ser bom demais. Muito obrigado, João Vitor, Deb, todo mundo do Forró Show. Vamos fazer aquela música para acabar o Bahia Meio-Dia aqui hoje, voltando aqui para o estúdio com Lisboa Júnior. Vamos lá? Mais uma? Carícias e declarações de amor, ei, de testemunha o nosso cobertor. A minha cama está tão fria sem você. Volto com você, Lisboa. Baby. Gabriel, obrigado. É forró, é shot, é arrastapé. Viva aí os festejos juninos que se esticam, se estendem até esse início de julho. Obrigado aí pelas informações. O Bahia Meio-Dia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo feriado para você. Tchau, tchau.